Olá, eu sou Gabriel Ricardo, esse é o Farol da Liberdade e hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. Olá meus amigos e irmãos, Gabriel Ricardo por aqui mais uma vez no Farol da Liberdade e esses são os nossos devocionais. Todos os dias aqui no canal nós temos colocado reflexões acerca da Palavra de Deus. E você é bem-vindo, nosso programa é ecumênico, há espaço para protestantes, católicos, ortodoxos, coptas, ou se você tem outra religião, capte daqui dessa mensagem o essencial para ti, para que você possa aplicar isso na sua vida e colher os frutos de andar nessa vereda. Então, hoje leremos o texto de Gálatas 6, versículo 9 especificamente, tá? O livro de Gálatas é um dos últimos livros aqui da Bíblia, tá? Ele fica aqui antes do livro de Efésios, fica aqui no Novo Testamento, depois aqui de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios. Então você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar aqui comigo. Você pode ter uma versão diferente, porque essa aqui minha é a NVI, então a sua pode estar aí um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, porque a palavra de Deus é a mesma, a única diferença é que essa aqui é um pouquinho mais fluida. Então, lemos aqui Gálatas 6, no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que passagem preciosa, né? Nós vemos no nosso tempo uma insistente tentação de fazer o mal, né? De basicamente você não tem incentivo nenhum para fazer o bem. É isso que você percebe hoje no Brasil. Todo dia você liga ali o teu meio de informação, se você assiste televisão, se você entra na internet, nos portais de notícia que você está acostumado, e você nota o tempo todo sacanagem para todo lado. O Brasil é um país de sacanagem. O Brasil é um país que o tempo todo surge um novo escândalo, surge um novo problema, e você olha para tudo e pensa assim, mas meu Deus, será que só eu estou tentando buscar o melhor? Será que vale a pena mesmo fazer o bem? Tem até aquela citação do Rui Barbosa, né, que termina ali no final, ele dizendo, né, de tanto ver triunfar a maldade, o homem bom se envergonha de fazer o bem, né? Então, a ideia é que você se anime pelo bem através desse texto, através da lei perfeita de Deus, que você não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio você vai colher as sementes desse bem, né? E se você não desanimar, se você persistir na vereda da vida, se você não resolver desistir de tudo. Então, irmãos, esse é o nosso desafio, né? E o que nós percebemos dentro do nosso mundo cristão? Que há basicamente uma dicotomia entre o legalismo excessivo na interpretação da lei bíblica e há também o liberalismo por parte de alguns. E o que a gente percebe, né, por parte do pessoal que é legalista? Eles, por diversas vezes, acrescentam mais dureza à lei de Deus do que ela já tem, né? Então, não é simplesmente você evitar cometer os pecados descritos na palavra, mas existem usos e costumes ainda que são adicionados a tudo isso sem nenhum respaldo bíblico, né, ou sem nenhum respaldo da tradição, no caso dos ortodoxos e dos católicos. Então, se coloca um peso adicional a tudo aquilo que já está recomendado aqui na Bíblia, ou seja, você vai além da Bíblia, você quer controle de fato sobre aqueles irmãos, e aí você transforma a religião em um meio de controle social àquela comunidade, e não transforma
o servir a Deus em algo prazeroso, né, em algo que a gente enxerga aqui na lei como uma lei perfeita, uma lei que aponta para Deus. Porque é dito por Paulo de que nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Porque se nós corrompemos sequer um mandamento da lei, nós somos culpados de todo o restante. Então a lei, na verdade, aponta para o ideal do que o ser humano deveria ser, para como Cristo foi. Cristo diz em Mateus 5,17 de que não pense que eu vim para abolir a lei e os profetas. Eu vim para cumprir a lei, no teu lugar. Eu vim para te mostrar como é o ideal de vida que você deveria ter. Então a lei é fundamental. No entanto, nós temos essa dicotomia, o outro lado, que é o lado do liberalismo. Que é não tem nada a ver, você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser, porque a graça te salva no final das contas. Irmão, quem vive desse jeito ensina você a viver assim. Diz que não tem nada a ver. Você é fustigado pela lei, você lê, medita na palavra, você entende que determinada atitude é pecado e aquela pessoa tem um esforço para ferir a tua própria consciência, que é dada pelo Espírito Santo, que age dentro de você e que te exorta diante dos teus erros. Então, o liberalismo ele vai na direção completamente oposta. Ele vem para destruir qualquer princípio que você tenha. E aí cai muito no subjetivo, aquilo que você sente, aquilo que está dentro do teu coração. Irmão, não confie no seu coração. Confie na palavra. Confie no seu intelecto. Na maneira que você lê esse texto e o interpreta. Se você é de outra tradição, de que você de fato tem que ouvir ali o que o padre ou o sacerdote diz para você, siga esses preceitos, viva por eles. No caso, nós protestantes temos esse apego à Bíblia, à leitura e o examinar da palavra de Deus. E cada uma das tradições não aponta para o liberalismo. Não aponta para que você fira a lei de maneira deliberada. Então é muito sério esse tipo de coisa, né? Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor, né, luterano na época dos horrores do nazismo, escreveu um livro que se chama Discipulado. Inclusive, Dietrich foi morto por conspirar contra Hitler, né? Ele de fato conspirou para colocar uma bomba numa sala onde Hitler estaria para fazer um atentado contra ele. E aí Hitler não morreu nesse atentado e ele acabou sendo morto, né? E Dietrich Bonhoeffer escreve nesse livro do Discipulado, logo no primeiro capítulo do livro, a respeito da graça, que a graça de Deus é cara. Não uma graça barata. Cada um dos seus pecados teve que ser vertido no sangue da cruz com Jesus Cristo. Pecado não é brincadeira. Pecado não é assim, não, eu vou lá, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Meu irmão, cada um dos seus pecados teve que ser lavado pelo sangue de Cristo. Toda vez que nós olhamos para um crucifixo ou pensamos no sacrifício de Jesus pela leitura da palavra, meu irmão, cada uma das lágrimas de Jesus, o suor de sangue de Cristo, as chagas dele, os cravos nas mãos de Deus, que não tinha pecado, que foi morto por nós, é pelos pecados. Ele não foi morto por outro motivo, ele não foi morto por motivos políticos somente, ele não foi morto por inveja de Caifás. Jesus morreu por você e por mim, meu irmão. Não importa, o contexto histórico que ele veio foi aquele, mas se Deus optasse por vir em outro momento da história, o mesmo aconteceria, porque o propósito da morte de Cristo não é revolucionário, não é político, é morrer pelas suas transgressões, meu irmão. Entenda isso hoje. Fazer o que é certo é fazer a diferença na nossa sociedade, é fazer a diferença no mundo caído. Então a lei de Deus
como ela se mostra aqui na palavra. Eu recomendo que você leia primeiro de Mateus adiante para entender a vida de Cristo e depois leia o Antigo Testamento e note que tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Deus, tudo aponta para o Evangelho, meu irmão. Não viva de qualquer jeito. Observe a palavra de Deus. Leia, tenha respeito. Não vá para o lado do legalismo para adicionar o que Deus não pede de você. E nem vá para o lado do liberalismo e viva de qualquer jeito, porque a graça no final do dia vai te salvar. Os dois pensamentos, irmão, levam você para o inferno. Porque no legalismo você se garante, você diz, não, eu consigo cumprir a lei de Deus. Eu vivo de acordo com esses mandamentos. E o contrário, não, Jesus vai me salvar, eu vivo de qualquer jeito. Está tudo certo. Não está tudo certo, irmão. Viva com equilíbrio. Viva meditando nessa palavra e orando para Deus, pedindo misericórdia do Espírito Santo para que Ele te capacite e você possa viver de acordo com o que está aqui. Amém. Eu gostaria de orar por você nesse devocional e pedir que você coloque aí suas causas de oração para que você interaja aqui com o canal e esteja aqui conosco nas nossas próximas devocionais. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. O Senhor nos entregou a sua lei que é perfeita e que foi cumprida somente por Cristo, Pai. O sangue de Cristo, o cumpridor da lei, nos salva. Ele é verdadeiramente capaz de interceder por nós, não só pelo seu sacrifício, mas por suas orações e por gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, para que sejamos salvos e justificados diante de Ti, Senhor. Por isso te agradecemos, porque o Senhor entende das nossas limitações, entende da profundidade dos nossos pecados e provê o próprio Cordeiro que nos salva, para que vivamos em toda eternidade contigo, Senhor. Eu agradeço por esse presente maravilhoso, por esse sangue que lava os nossos pecados, Senhor. Que tenhamos a consciência, Pai, plena de que cada um dos nossos pecados levou Cristo à cruz. Por isso, viver de qualquer jeito, viver fora da lei, viver agindo de maneira deliberada, maldosa, mostra, Pai, que o sacrifício de Cristo para nós é banal. Que não seja, Pai. Exorte nossas consequências quando cometemos nossos pecados e aponta as nossas atitudes para a direção correta, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Irmão, que você viva hoje com essa palavra no seu coração, para que você reflita hoje no seu dia, no seu trabalho, com a tua família, e que isso seja a palavra de salvação para a sua vida, meu irmão. Nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.